diante dela. Então, quando a gente fala de intoxicação exógena, nós precisamos entender e compreender que ela é uma entidade clínica que nem todos nós estamos habituados a estar diante. Então, a intoxicação exógena em si é uma condição de surpresa, vamos dizer assim, é uma condição em que a gente não espera, é uma condição em que a gente não demora a entender como ela se dá, como ela acontece, e principalmente como ela, como entidade clínica, como ela vai se apresentar diante do paciente. Tá? Então, cada paciente ele responde de alguma forma e tem um motivo, tá? E tem um motivo que muitas vezes é inaparente, muitas vezes a gente não entende esse processo do paciente e nós precisamos entender que o processo de intoxicação exógena ele requer principalmente da gente um entendimento do que é intoxicação exógena. Então, só para a gente retratar um pouco, eu vou tentar trazer alguns pontos relacionados à farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Eu vou deixar um link para vocês aí, é um link da aula que eu preparei, que eu vou disponibilizar para vocês, é um link para vocês ir acompanhando aí a aula enquanto eu tô aqui conversando com vocês, tá? Vai ser gerado um link, eu vou enviar para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala ah, sobre a intoxicação exógena em si, ela é uma condição em que está aí nos comentários, tá? A intoxicação exógena, para a gente entender um pouco dela, a gente precisa compreender o que é uma intoxicação exógena, né? Então, a intoxicação exógena, ela é caracterizada principalmente, tá? Por alguns fatores, tá? Intoxicação exógena, ela é caracterizada por o tipo de vida e exposição, é caracterizada por um agente que pode ou não ter efeitos clínicos. Por exemplo, nós estamos diante de um paciente em que ele já faz uso, por exemplo, de clonazepam. E ele fez um uso inadvertido de alta concentração, de alta quantidade de clonazepam. Então, tudo isso deve ser avaliado e deve ser verificado, pois esse paciente é um paciente comum de apresentar vários gatilhos, várias situações que possam evoluir para uma intoxicação exógena e um autoextermínio. Então, a intoxicação exógena ela caracteriza-se pelos efeitos clínicos e bioquímicos adversos de um medicamento ou de uma substância. Estes incluem medicamentos em doses excessivas, produtos domésticos, produtos industriais. E as vias mais comuns é a ingestão oral, que é a via mais comum, a inalação de vapores ou gases, contato dérmico ou mucoso e injeção parenteral. Um problema muito grande na saúde pública é a disponibilidade de fármacos de forma inadvertida no Brasil e principalmente de medicamentos que a gente faz uso rotineiramente dentro da urgência e da emergência. Sendo que a gente pode observar que esses pacientes que chegam para nós são pacientes que têm um importante achado gnóstico, tá? Ele tem algum achado potencial que o leva a gatilhos, que faz com que ele acabe fazendo uso dessas substâncias, tá bom? Beleza? E aí, pessoal, o papel da enfermagem na urgência é principalmente coordenar a assistência a esse paciente. Como assim, Douglas, coordenar a assistência? Desde o diagnóstico inicial, que é quando a gente vai fazer o diagnóstico de enfermagem, quando o médico faz a hipótese diagnóstica dele, até a conclusão do tratamento, esse fluxo ele é organizado pelo enfermeiro, ele é organizado pela equipe de enfermagem, porque todo o cuidado prestado a esse paciente vai variar de acordo com as nossas condutas, com a conduta da enfermagem em relação a isso. Esse paciente é um paciente que precisa de avaliação contínua, pois nem todo fármaco ele apresenta imediatamente a sua resposta desejada ou indesejada, tá? Vamos colocar aí um fármaco, mas se a gente colocar aí uma substância como um organofosforado como o chumbinho,
ele pode ter efeitos outros que são muito posteriores ao seu consumo. Então, por isso que a gente tem que estar de olho, tem que estar com cuidado diferenciado nesse paciente, tá? Para que a gente compreenda como lidar, como estar diante desse paciente, tá? Qualquer dúvida, pessoal, podem deixar aqui no chat e a gente vai conversando, tá? Tudo bem? Perdão, pessoal, desculpa. Então, a intoxicação exógena, ela precisa disso. Então, primeiro de tudo, coordenação da assistência. Então, tanto o enfermeiro como o técnico, como a equipe de enfermagem vai coordenar essa assistência a esse paciente. A avaliação contínua desse paciente durante as horas prioritárias. A descontaminação, que aí vai depender muito do tipo de fármaco ou da substância que esse paciente fez, que ele acabou consumindo, e também o tempo, né? Existe um período de tempo aí que a gente não reserva mais para o carvão ativado, mas a gente ainda usa na prática ainda o carvão ativado e usa ele de forma direta, mas até 2 horas, eu vou falar já já para vocês. E a prevenção de complicações constantes para prevenir rapidamente os eventos adversos. Por exemplo, algumas literaturas, como por exemplo o Potter, como alguns artigos científicos, eles recomendam uma importante condição, que é a gente tá sempre prestando atenção no paciente, por exemplo, com o uso de organofosforados, porque esse paciente com organofosforado, ele vai ter efeitos outros posteriores ao seu consumo. Como assim, Douglas? Foi observado que o chumbinho, ele tem uma reentrada enterohepática. Como assim, Douglas? Ele passa no intestino, ele é metabolizado no fígado, ele volta para o intestino e assim sucessivamente. Ou seja, aquele resquício de chumbinho que você não fez a infusão correta no tempo correto, ele vai ser reabsorvido pelas veias entéricas e caminhado para o fígado, remetabolizado e redistribuído no corpo do paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, pois é um paciente, pessoal, que tem um alto nível e um alto índice de complicações, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado e monitorar esse paciente, porque provavelmente é um paciente que vai evoluir de de forma negativa do ponto de vista clínico, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, certo? E aí é importante que a enfermagem entenda isso como um processo, porque é dentro desse processo que a enfermagem está inserida. É dentro desse processo que a enfermagem ela atua, que ela cuida desse paciente, tá? Então, diante disso, nós recebemos um paciente, estamos com um paciente lá com complicações, é um paciente que está em atendimento clínico, é um paciente que a gente vai pesquisar, vai tentar entender o que aconteceu com esse paciente, para que aí depois a gente consiga intervir diretamente nesse paciente. Então, como a gente vai identificar? Primeiro de tudo, a gente trabalha na administração com a gente chama de ciclo 5W2H. Aqui a gente vai trabalhar com os 5 Ws, que são 5 questionamentos que a gente sempre tem que fazer diante de um paciente com intoxicação exógena, tá? Então, na coleta de dados, eu preciso, como enfermeiro, entender que eu preciso fazer essa pesquisa nesse paciente. Eu preciso pesquisar, eu preciso conversar com ele para tentar entender esse processo. Então, o primeiro dado que a gente encontra é o quê? Então, qual substância é envolvida nessa composição? Então, a gente vai fazer essas 5 perguntas. O que, quando, onde, quem e por quê? Por que a gente tem que fazer essas 5 perguntas, pessoal? Porque isso vai nos ajudar muito em como definir o cuidado de enfermagem centrado nesse paciente. Então, primeiro, what? O quê? Qual substância envolvida nessa composição? Segundo, quando? Quanto tempo decorrido desde a exposição ao tóxico até agora? Onde? Local, circunstância da exposição, porque pode ser um gás, pode ser um ambiente de UTI. Já já vocês vão entender porque eu estou falando que é um ambiente de UTI ou de emergência. Quem? Característica do paciente.
Como assim, Douglas? Características do paciente? Eu vou tentar entender o que é que esse meu paciente tem, quais são as comorbidades, quais são os problemas de saúde que esse paciente tem, condições psicológicas, psiquiátricas, o que o levou a isso, tá? E por quê? Que é o que levou isso? É a intencionalidade do acidente. Então, eu vou estar avaliando esse paciente do ponto de vista em que eu entenda esses gatilhos, esses processos desse paciente meu aí, tá? Então, primeiro ponto que a gente precisa compreender é isso. Precisamos compreender que esse paciente é um paciente que necessita de cuidados, é um paciente que precisa de uma atenção diferenciada da equipe de enfermagem. Logo depois, reconhecer o toxindroma. A gente fala muito na farmacologia que a gente tem uma toxifarmacologia, o toxidroma é os sintomas relacionados àquele tipo de intoxicação. Exemplo, intoxicação por benzodiazepínico. A gente vai ter depressão do sistema respiratório cardiovascular, vai ter inconsciência, obnubilação, torporosidade e até uma parada cardiorrespiratória. Já em outras situações, como cocaína, eu vou ter com intoxicação por cocaína, eu vou ter uma taquicardia supraventricular no ECG, associado a uma dor precordial, a um nível de ansiedade exacerbado, alucinações e etc. Então, eu vou ter vários pontos que precisam ser elencados e que precisam ser visualizados por nós, profissionais da saúde, para que nós tenhamos o, o total entendimento dessa condição desse paciente. Então, eu preciso que vocês entendam esse importante papel da enfermagem diante desse paciente. Estabilização do paciente. A gente vai fazer o ABCDE clínico. Já que não se trata de um processo de sangramento, por exemplo, perdão, de trauma, a gente não vai envolver o X. A gente só vai envolver achados importantes relacionados ao ABCDE. Então, o A, avaliar vias aéreas, abertura de vias aéreas e estabilização de coluna cervical. O B, verificar se ventila. C, circulação. E aí, na circulação, eu tenho 3 P's e um H importantíssimos. Primeiro P, perfusão. Segundo P, pele. Terceiro P, pulso. Então, pulso, pele, perfusão e hemorragias inaparentes. Então, eu tenho os 3P e um H, ou 3PH, que é pulso, pele e pulso, pele e. Então, a gente tem aí o pulso, pele e a minha perfusão periférica associada a minhas hemorragias inaparentes. Então, o C do ABCDE, pessoal, não é só compressão, entende? Ele envolve outros pontos aí importantes. E as intervenções de enfermagem. Uma vez identificado quem foi o agente, como foi, quanto tempo está exposto, a enfermagem vai verificar se é necessidade de passar sonda nasogástrica, sonda vesical de alívio, acessar, fazer um acesso periférico. E aí, para isso, eu preciso que vocês compreendam que na emergência, a gente vai sempre estar associando uma condição de emergência ao MOVE, tá? O MOVE, que é o mnemônico que a gente usa, que é monitorização, oxigênio e veia. Ou seja, eu vou garantir monitorização desse paciente, vou garantir oxigênio e vou garantir a esse meu paciente, principalmente, um acesso venoso calibroso, um ou mais acessos nesse paciente. Eu preciso lembrar disso e isso é muito, muito importante do ponto de vista clínico do meu paciente. Ele é um paciente que precisa de cuidados, é um paciente que precisa ser cuidado e é um paciente que precisa ser analisado a todo momento, tá? Bom, beleza, pessoal? Então, uma vez identificado o meu processo, uma vez identificado essa situação, eu preciso que vocês compreendam com relação a alguns processos, tá? Então, quando a gente fala de alguns processos, quando eu falo, né, de alguns processos, eu falo principalmente
da prioridade absoluta que a gente tem de estabilizar, tá? Então eu preciso estabilizar esse paciente para que ele tenha a melhor abordagem, o melhor cuidado, a melhor atenção do meu ponto de vista como enfermeiro, tá? Então, as medidas de descontaminação que a gente tem, as mais importantes, são lavagem gástrica. Então, ela indica preferencialmente o ideal, né, ali da lavagem gástrica, é até 1 hora após a ingestão de substância tóxica. Poxa, Douglas, então quer dizer que quando o médico pede para mim, para que eu prescreva o meu paciente que está em intoxicação exógena, mas ele está com 3 horas, é válido fazer lavagem gástrica? Não. Primeiro de tudo, carvão ativado ele só tem efetividade até 2 horas após a ingestão. Até 2 horas. A partir disso, eu já não consigo mais ter efetividade do efeito, é, do efeito, o efeito que ele tem, tá, no corpo do paciente. Então, primeiro de tudo, passar uma sonda nasogástrica calibrosa, evitar a orogástrica, porque ela fica fazendo estímulos na região oral, e isso vai levar o paciente a uma condição que é complicado do ponto de vista clínico. Por quê, pessoal? É complicado porque quando a gente fala dessa condição, né, que eu estou citando para vocês, em relação a esses pacientes, é que, primeiro de tudo, eu preciso entender o que aconteceu. Por exemplo, se o paciente fez uma alta ingesta e está vomitando, e eu não sei o que foi ingerido, se é um derivado se é um derivado ou não do petróleo, eu não posso fazer lavagem gástrica, porque o que ele entrou lesionando, ele vai sair lesionando também. Então, por isso que eu nem sempre vou conseguir fazer isso. Outro ponto importantíssimo que eu quero que vocês entendam é que quando a gente está diante desse paciente, tá, desse paciente com essas condições, tá? Eu preciso que vocês compreendam que esse paciente, ele é um paciente que evolui rapidamente. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Vou estabilizar o meu paciente, não é isso? Vou realizar uma sondagem nasogástrica até 1 hora após a intoxicação, utilizando uma sonda calibrosa, com infusão e aspiração de solução salina. Lembrando, pessoal, as recomendações atuais, as melhores evidências, elas trazem que esse procedimento deve ser feito pelo enfermeiro com muito cuidado, em torno de 100 a 250 ml por vez. E muitas vezes a gente fazia muito volume antigamente, estimulava vômito no paciente. Então, eu tenho que entender que esse paciente pode estar em algum momento apresentando, tá, pessoal? Uma condição clínica em que ele não vai conseguir ter uma melhora do quadro, ele pode ter ingerido uma quantidade muito grande dessa substância, e eu lavar demais esse estômago, injetar muito soro, eu posso estimular vômito. Então, entre 100 e 250 ml de solução salina, tá? Nesse paciente. Se o paciente tiver feito uso de hidrocarbonetos voláteis, como, por exemplo, diesel, querosene e etc., além de cáusticos, eu não posso fazer lavagem gástrica, tá? A gente não vai fazer lavagem gástrica nesse paciente. Uma vez passada a sonda nasogástrica, eu devo avaliar se esse paciente estava ali dentro de 1 hora. Porque até 1 hora, o carvão ativado ele tem um poder de adsorção. O que é adsorção, Douglas? Vamos pensar numa esponja, tá? Eu tenho uma esponja, essa esponja ela absorve, mas se eu apertar, ela joga água para fora de novo. O carvão ativado ele tem uma interação química de adsorção. Ele se liga quimicamente ao tóxico e não deixa mais esse tóxico sair. E o que fazia muito as pessoas, eu vou falar que isso acontecia muito, pessoal, era o pessoal lavar, passar o carvão ativado e depois deixar a sonda aberta. Você não fez nada, tá? Porque lembra que eu falei que o carvão ativado tem um poder, ele tem um problema, quando ele está lá no intestino, ele faz uma circulação enterohepática, ele fica migrando do intestino para o fígado. Então, o carvão ativado, o interessante é que ele tenha seu processo físico de saída pela via baixa, não pela via alta do paciente. Então, eu não vou retirar o carvão ativado pela sonda novamente, lavar mais essa sonda e retirar. Não. Eu vou fazer com que esse paciente
ele apresente uma eliminação desse carvão ativado por via baixa, para que ele passe, nesse momento, a transitar, né? Ele passe a transitar aí no intestino e fazer o seu processo de absorção durante esse processo. É tanto que em alguns hospitais, alguns protocolos internacionais e nacionais, é recomendado que o carvão ativado ele seja feito por até 72 horas após a sua intoxicação, tá? Então, o carvão ativado, a gente vai fazer administrações pontuais de carvão ativado nesse paciente para que a gente evite a circulação enterohepática e reabsorção e recontaminação do corpo desse paciente, que é justamente o que a gente não quer, tá bom? Então, muita atenção nisso. E aí, a posologia do carvão ativado vai estar mais ou menos 1 grama por quilograma de peso do paciente, ou no máximo 50 gramas. Então, eu vou estar fazendo ali, na dúvida, um paciente acima de 60 quilos, acima de 60 quilos, a gente vai fazer aí 50 gramas de carvão ativado, tá bom? Laxantes osmóticos, como manitol ou sorbitol, tá? Eles aceleram a eliminação desse tóxico por via intestinal e faz com que a gente tenha uma melhora do quadro. O problema aí desses laxativos osmóticos é que eles têm um problema por eles causarem diarreia, eles podem causar distúrbios hidroeletrolíticos e desidratação desse paciente. Então, por isso que o profissional médico, o colega médico, ele vai ter que avaliar muito bem essa condição do paciente e a proteção individual de cada pessoa, tá, pessoal? Existem tóxicos que são eliminados, tá, pessoal? Que são eliminados concomitantemente às necessidades do nosso paciente, beleza? Outro ponto importante, pessoal, que a gente entra dentro das características dos medicamentos e principalmente do uso dos medicamentos, e aí Paracelso ele falava muito bem isso muitos anos atrás, tá? Que ele dizia assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E realmente, é a dose. Então, a diferença que a gente tem aí entre o medicamento propriamente dito e sua dose é o veneno. É a dose. Então, a dose desse fármaco, ela vai diferenciar. Então, por exemplo, eu tenho pacientes fazendo uso de paracetamol. O adulto, se não me falha a memória, até 7 gramas, até 5 gramas de paracetamol é considerado uma dose, uma superdose. Acima de 7 gramas já é uma dose tóxica. E aí a gente vai ter uma abordagem, vai ter um olhar diferente para esse paciente diante dessa condição. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu preciso que vocês conheçam um pouquinho de farmacologia e de farmacocinética para que a gente coloque algum ponto aí nessa situação, tá? Então vocês podem colocar aí, ó, no chat, observações, dúvidas que vocês forem tendo durante isso, e eu vou tentar resolver, responder vocês diante disso. Mas bora lá, vamos lá. Então, não fiquem com vergonha aí, mandem aí, coloquem aqui embaixo no chat, tá? As dúvidas de vocês, deixem aí as dúvidas de vocês aí no chat, tá? Para que a gente consiga aí tá conversando um pouco, tirando as dúvidas de vocês. Bom, primeiro de tudo, na farmacocinética e na farmacodinâmica são áreas da farmácia que estudam situações diferentes. A farmacodinâmica é a ação do fármaco no seu tecido-alvo. Então, por exemplo, temos aí um captopril. O captopril, ele é um antihipertensivo inibidor de ECA. Só que a ECA é uma enzima que está lá no meu pulmão. Então, a ECA é uma enzima encontrada no parênquima pulmonar, no tecido pulmonar. Logo, o tecido, o local de ação do captopril é no pulmão, e não no coração e nos vasos. O local de ação dele é no pulmão, porque ele acaba inibindo por coincidência a ECA, que ela vai impedir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Beleza? Então, o primeiro ponto aí que eu preciso que vocês entendam é isso. Então, a farmacodinâmica, ela entende o processo de ação do fármaco no tecido, tá? Furosemida. Furosemida age na alça de Henle, lá no rim.
O midazolam age nos receptores GABA, GABA beta ou GABA alfa no meu cérebro, tá? Então, cada um tem o seu tecido de ação. Já a farmacocinética, ela é o estudo da farmacologia que trabalha basicamente o caminho que o fármaco faz até chegar no seu tecido-alvo. Exemplo, fiz o uso do captopril por via oral, via sublingual não. Captopril não é fármaco produzido, criado para ser feito por via sublingual, tá? O captopril, ele foi criado, tá? Ele foi produzido a partir do veneno da jararaca por um brasileiro e vendido a um laboratório americano, tá? Só por curiosidade aí. Então, ele é um medicamento que ele vai ser absorvido por via entérica. Ele vai entrar pela minha boca e ser absorvido no meu intestino. Ele não sofre nem processo de absorção no estômago direito, tá? Ele vai ser absorvido principalmente no meu intestino, tá? Depois de ser absorvido, ele vai passar no fígado, vai ser quebrado e etc. E vai fazer sua ação lá no pulmão. Então, as fases da farmacocinética são a absorção, distribuição, alguém lembra? Biotransformação e excreção. São as mais simples aí da farmacocinética e farmacodinâmica, tá bom? Então, só para a gente entender. Então, bora lá. Se vocês clicarem no link que está aí na nossa conversa, vocês podem verificar aí, vocês clicam na parte de chat e vai estar aí o slide que eu criei, tá? Vocês podem baixar se quiser também. Já para vocês verem aí que tem uma parte aí que eu coloquei alguns fármacos para a gente trabalhar e tirar dúvida, tá? A tabela com mais fármacos e essa aula foi toda inspirada num capítulo do meu livro de urgência e emergência em enfermagem, tá? Em que ele vai estar, como está aí no card aí em cima de vocês ou abaixo da aula, o livro físico, para quem gosta de livro físico, ele já está podendo ser vendido como livro físico, e vocês vão estar vendo agora a disponibilidade também do e-book. Quem gosta de trabalhar com e-book vai ver que a gente tem também o e-book aí disponível, tá? Mas bora lá. Então, dentro desse processo, a gente tem alguns medicamentos, tá? Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu tenho os organofosforados. Quais são os organofosforados? Vamos pegar aí o chumbinho como exemplo, tá? E aí, o chumbinho, ele é um inibidor, tá? Da colinesterase. O que é colinesterase? É uma enzima que fica lá entre um neurônio e outro e recaptura. Aqui a gente tem um neurônio e outro aqui, e aqui nessa fenda fica a acetilcolina. Quando eu não tenho acetilcolinesterase para capturar o excesso de acetilcolina, acontecem os efeitos que a gente vê no paciente com intoxicação por chumbinho. Então, a gente está aqui com um paciente, certo? Que fez uso do chumbinho. Então, vai acumular muita acetilcolina, muita acetilcolina. O paciente vai fazer midríase, hipersalivação, inconsciência, parada cardiorrespiratória, dentre outras situações. Então, a gente tem várias condições aí que podem estar acontecendo com esse paciente devido a esse excesso de acetilcolina que fica aqui nessa fenda sináptica. Beleza? Outro ponto importantíssimo é que os organofosforados como chumbinho, ele vai ter o primeiro tratamento. Qual é o primeiro tratamento dele? Se ele estiver dentro de 1 hora ou dentro de 2 horas, aí o que a gente vai fazer? Sonda nasogástrica e vai fazer lavagem gástrica ou instilação de o quê? Carvão ativado. Associado a isso, a gente vai fazer a atropina de 2 a 5 miligramas e repetir até a atropinização completa. Como assim, Douglas, atropinização completa? Lembra que eu falei para vocês que a acetilcolina é como se fosse um tratorzinho de esteira, ele sai limpando o excesso de acetilcolina. Então, quando o chumbinho ativa, o chumbinho ele inibe, é como se ele prendesse a acetilcolinesterase, não deixasse essa enzima capturar, limpar esse excesso de acetilcolina que fica na fenda sináptica. Quando a gente faz a atropina, por ela ter o mesmo sítio de ação da acetilcolinesterase, ou seja, a acetilcolinesterase está aqui, o chumbinho vem aqui e se liga e inibe a acetilcolina. Só que a acetilcolinesterase ela é mais propensa a se ligar com a atropina
ou a pralidoxina, que é o outro antídoto, do que com o chumbinho. Então, quando a atropina vem, ela bate no chumbinho, expulsa o chumbinho do seu receptor e se liga à acetilcolinesterase, e a acetilcolinesterase consegue fazer o seu trabalho. Então, quando a gente está diante de um paciente desse, eu preciso fazer, às vezes, gente, atropina a cada 3 minutos, atropina a cada 5. E muitas vezes é prescrito realmente para a gente fazer uma atropinização EV. A gente vai pegar ali em torno de 20, 30 ampolas de atropina, colocar em um soro de 100 ml e a gente vai progredir, tá? Diretamente para uma infusão intravenosa desse medicamento por via EV. A pralidoxina é um fármaco mais novo, é mais potente, tem um tempo de meia-vida maior que a atropina, porque a atropina, a meia-vida dela é até 5 minutos no máximo. Já a pralidoxina tem uma meia-vida ali de aproximadamente 6 horas, por aí, tá? Então a gente sempre vai ter essa meia-vida aí importante e por isso que a gente usa mais pralidoxina hoje, mas poucos hospitais têm, tá? Então, organofosforado, ou atropina, ou pralidoxima, são medicações, drogas importantíssimas, tá bom? Que a gente vai estar fazendo aí nesses pacientes nossos, para que a gente tenha um cuidado melhor, um cuidado mais específico desse paciente, tá? Outro ponto importantíssimo que a gente precisa ter em mente é o cuidado que a gente tem que ter com esses nossos pacientes, pessoal. Principalmente os pacientes com intoxicação por organofosforados, pelo chumbinho, tá? É muito importante porque são pacientes que decaem mesmo, são pacientes graves, que apresentam arritmias importantíssimas. E aí, pessoal, já chama a atenção de vocês para que vocês compreendam, pessoal, que nem sempre eu vou ter pacientes estáveis. Você não vai pegar o paciente nas primeiras horas que ele se intoxicou por chumbinho. Você vai ter um paciente aí que chegou 6 horas, 8 horas depois do chumbinho já, em um estado mais grave, tá? Beleza? Bom, o outro fármaco que a gente tem muita intoxicação na emergência é os benzodiazepínicos. Midazolam, clonazepam, diazepam, alprazolam, dentre outros, tá? Então, os benzodiazepínicos, eles são medicamentos utilizados para transtornos, principalmente transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, dentre outras situações aí que a gente pode estar diante disso. Mas os benzodiazepínicos podem também ser tomados erroneamente, ou associados a algum fármaco, ele pode potencializar o efeito benzodiazepínico. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha dentro desses pressupostos, tá? Então, o principal antídoto para os benzodiazepínicos é o flumazenil, tá? O flumazenil é um medicamento muito utilizado na emergência, a gente utiliza muito. Ele é em torno da posologia de 0,2 miligramas IV, repetir até 1 miligrama. E quando é que eu não posso fazer, pessoal, o flumazenil? Ele está contraindicado em uso crônico, tá? Como assim, Douglas, risco crônico? Vamos dizer que eu tenho um paciente que fez uso de flumazenil na emergência, a gente fez a dose máxima na emergência, precisamos entubar o paciente para UTI. E a gente provavelmente vai induzir ele com um benzodiazepínico, um midazolam. E aí, esse paciente, se eu precisar reverter a ação desse midazolam, infelizmente, eu posso estar diante de um paciente que pode convulsionar, tá? Quanto maior a dose de flumazenil, maior o risco dele convulsionar. E em intoxicações mistas. Como assim, Douglas? Tem flumazenil e tem um opioide, tá? Morfina, por exemplo. O paciente fez uso de 40 comprimidos de tramal e 20 comprimidos de benzodiazepínico, clonazepam. Então, o cara tomou tramal e clonazepam, tá? A própria American Heart Association, ela traz que, durante um processo de intoxicação mista por benzodiazepínico e opioide, a prioridade é tratar a intoxicação por opioide. Por quê? Porque o naloxona, que é o antídoto para opioide, ele é mais seguro que o flumazenil. Quer dizer, Douglas, que louco! O flumazenil não é tão seguro.
Não, minha gente, é porque o flumazenil em altas doses, ele pode levar o paciente a crises convulsivas importantes. Então, se eu tiver um paciente em intoxicação por opioide e benzodiazepínico, eu vou tratar tanto pela gravidade como pelos riscos, primeiro o opioide, e eu vou tratando vagarosamente os efeitos dos benzodiazepínicos, pois o flumazenil ele tem o risco de causar crise convulsiva. Então, se eu estou diante de um paciente com parada cardiorrespiratória por consumo de opioide e benzodiazepínico, eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Então, só para que vocês tenham ideia em relação a isso, tá bom? Beleza? Então, por favor, tenham atenção em relação a isso. Isso é bem importante que vocês estejam diante dessa situação e tenham atenção com relação a esse achado importante, tá bom, aí, dos nossos pacientes. Outro ponto importante é também o uso dos opioides, tá? Os opioides, pessoal, hoje, dentro da literatura, é um dos medicamentos mais utilizados inadvertidamente no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, que vive hoje uma epidemia de opioides, tá? Existe uma série muito boa de verdade, ali na Netflix, chamada Império da Dor. No Império da Dor, vocês vão entender o Oxycontin, que é um medicamento que foi criado, é um opioide que é até 80 vezes mais forte que a morfina, tá? Que era usado de forma via oral por pacientes, pessoal. Isso é muito complicado, é muito punk, assim, de entender como um paciente consegue ter, e o Império da Dor, ele traz isso é importantíssimo, tá? Outro ponto importante é que no Brasil também já está havendo, infelizmente, esse processo, tá, pessoal, de evolução das pessoas em usar opiáceos como medicamentos ou forma de vício, intoxicações que levam à estabilidade, porque os opioides eles vêm da heroína. Então, mesmo sendo sintético como o tramal, por exemplo, eles têm arcabouço de mexer nos receptores opioides, tá? Receptor mu, receptor opioide, ele mexe aí no receptor GABA. Então, quanto maior a dose de opioide, eu mexo nos mesmos receptores dos benzodiazepínicos. Então, por isso que ele causa uma dependência muitas vezes, tá bom? Então, no intoxicação por opioides, o nosso antídoto é a naloxona, tá? A naloxona, ou naloxone chamado, a gente faz tanto EV como intramuscular, tá? Outro ponto importante é intoxicação por anticoagulantes. A gente usa muito anticoagulante na clínica, usa muito anticoagulante na emergência, mas vou usar ali anticoagulante, como por exemplo, varfarina, vou usar o rivaroxabana, dentre outros. E aí você vai dizer, Douglas, e agora? O meu paciente ele está sangrando e é por intoxicação por anticoagulante oral. Vitamina K mais plasma fresco, tá? É o nosso antídoto aí que a gente pode estar usando, tá? Nesse paciente. A gente também tem uma medicação chamada dabigatrana, se não me falha a memória, que é o idacruzumab, tá? Esse medicamento, o idacruzumab, ele ajuda no tratamento desse paciente. Mas na emergência, chegou na emergência, vou precisar tratar vitamina K IV lento. Agora lembre, eu tenho a vitamina K que só pode ser feita intramuscular e tenho a vitamina K que pode ser feita EV lento. Eu tenho que ver qual das duas eu vou administrar, com cuidado. E solicitar ao MOA mais próximo, tá? O seu uso o seu plasma fresco, tá? Outro medicamento que a gente vê muito é o meu paracetamol, tá? O paracetamol, ele é um medicamento usado rotineiramente, tanto aqui como nos Estados Unidos, e ele tem um efeito muito punk diante dos pacientes, porque ele pode causar uma insuficiência hepática fulminante, tá? E aí, pessoal, se o paciente chegou lá porque tomou 40, isso aconteceu, tá, pessoal? Uma jovem fez um consumo de 40 comprimidos de paracetamol em 20 horas. Ela fez o uso de 40 comprimidos de paracetamol de 750 miligramas em uma hora. Além da hemorragia digestiva, porque ela fez úlcera gástrica, porque ele é um anti-inflamatório, então ele fez lesão de mucosa,
ela começou a apresentar sinais de insuficiência hepática aguda. E aí, qual foi o tratamento, pessoal? N-acetilcisteína. Minha gente, N-acetilcisteína, aquilo que a gente usa como mucolítico, que a gente usa para tratar paciente com secreção no pulmão, tá? Então, a gente vai fazer de 140 a 70 miligramas por quilograma a cada 4 horas. Iniciar em até 8 horas para prevenir hepatotoxicidade, tá? Então, é um ponto bem importante. Nesse dia que a gente fez, pessoal, hoje já existe a N-acetilcisteína em forma de ampola também. Então, o que a gente fez nesse dia? Fez o cálculo de 140 miligramas por quilograma de peso, então ela tinha aproximadamente ali 60 quilos, então 6 vezes 14, 60, 4 vezes 6, 24, 840 miligramas. Cada ampola tem 50 miligramas. A gente usou o quê? Umas 30 ampolas de N-acetilcisteína num sorinho fisiológico e a gente acabou fazendo aí a medicação dessa paciente. Outro ponto importante, que não está aí, mas é um medicamento que a gente precisa ter muito cuidado, tá, pessoal? É a intoxicação por intoxicação ou excesso, tá, de potássio, tá? O paciente que fez uso de intoxicação, por exemplo, já aconteceu comigo também na emergência. Uma paciente idosa que estava fazendo reposição de potássio, queria ficar boa logo e tomou um vidro de xarope de gluconato de potássio, tá? De potássio xarope, tá? Ela chegou com ataque cardíaco supraventricular e quando dosado o potássio dela, na emergência, ela estava com potássio besteira, de 8,2. Provavelmente ela já estava com potássio alto devido às exposições que ela tinha feito na UTI anteriormente, foi para casa com o uso do potássio via oral e fez esse aumento. A gente não sabe se por insuficiência renal, porque ela veio depois apresentar um quadro de insuficiência renal, a gente não sabe ao certo, mas a paciente chegou com potássio muito alto. E aí, qual é o tratamento para um bloqueador de canal de cálcio, para um paciente que está com um aumento de potássio, para que corrija pelo menos o problema cardíaco? Gluconato de cálcio. Porque o gluconato de cálcio, ele vai estar estimulando o coração a bater de forma mais efetiva. Então, quando a gente fala de intoxicação por potássio, de um paciente com hiperpotassemia, de um paciente com intoxicação por bloqueador de canal de potássio, como por exemplo a lodipino, eu já vi paciente chegar na emergência porque tomou 20 comprimidos de lodipino, então o tratamento é gluconato de cálcio. A gente vai fazer gluconato de cálcio EV nesse paciente direto, certo? De forma lenta, EV direto, tá? Muitas vezes na emergência a gente dilui ou não dilui, a gente faz por quê? Se eu estou bloqueando o canal de cálcio e eu estimulo, eu injeto cálcio, mesmo os canais sendo bloqueados, onde tiver canal aberto, o cálcio vai passar a concentração. Então ele vai melhorar a polaridade cardíaca, ele vai melhorar o processo, ele vai proteger o coração. E para finalizar, em relação aos medicamentos, pessoal, eu trago uma importante recomendação de um medicamento que a gente usa muito na emergência e que nós não temos a atenção devida a esse medicamento. Eu só tive essa noção do quão importante esse medicamento é para nós, da emergência, quando eu me dei conta de que eu estava dentro de uma intoxicação por esse medicamento. Então, primeiro ponto, pessoal. Nem todo paciente que a gente trata para um índice de hipertensão alto é um paciente viável para a gente. Como assim, Douglas, viável? A gente tem que tomar cuidado porque tem uma medicação chamada nitroprusiato de sódio, que a gente também chama de Nipride, tá? O nitroprusiato de sódio, pessoal, ele é um medicamento utilizado para tratar hipertensão maligna, tá? E por ele, olha o nome dele, nitroprusiato, nitro de nitrogênio, ele tem átomos de nitrogênio ligados à molécula do fármaco. E aí, pessoal, no meu fígado, o nitroprusiato será quebrado em nitrato, que vai fazer com que o vaso dilate. Então, a nitroglicerina do nitrato ela vai ser quebrada, né? O nitroprusiato é um profármaco, ele vai chegar no fígado, vai ser metabolizado e ele vai ser quebrado em nitroglicerina e compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados ele tem um efeito de fazer vasodilatação. Então, ele é um vasodilatador potente. Beleza. Só que eu tenho que tomar um cuidado, porque o nitroprusiato de sódio, ele tem um probleminha.
quando feito por longo tempo sem monitorização ou altas doses, ele vai ter como excreta compostos nitrogenados tóxicos, tá? Então, a gente está diante de um paciente que vai estar fazendo uma intoxicação, deixa eu lembrar aqui, uma intoxicação por nitrato. E essa intoxicação do nitroprusiato, a gente fala muito, né, dessa intoxicação, que ela vai decorrer devido ao período prolongado, tá? Ele vai estar causando problemas no paciente, sintomas como, por exemplo, que a gente chama de intoxicação por cianeto, tá? Ele vai ter uma acidose metabólica, então muitas vezes um paciente com uso desse medicamento por tempo muito elevado, ele vai ter esse probleminha, vai ter uma acidose metabólica com lactato alto, alteração do estado mental, confusão, convulsões, coma, taquicardia e falência respiratória, tá? E aí, pessoal, esse tiocianato, né, o metabólito, né, que ele é convertido, porque é nitroprusiato, tiocianato. Então, esse tiocianato, ele vai levar a uma condição clínica bem grave do paciente. Então, por isso que, mas o paciente só está com 12 horas de nitroprusiato. Já é para dosar a gasometria dele, para avaliar esse risco, sim, tá? O nitroprusiato tem que ser feito com muito cuidado de verdade. Então, você pergunta, Douglas, e aí? O que eu faço para reverter isso? Então, a gente está diante de um paciente que está com intoxicação por nitroprusiato de sódio, a gente vai fazer o nosso antídoto, tá? A gente vai fazer a suspensão do medicamento e um dos antídotos é o tiosulfato de sódio, perdão, ou hidroxicobalamina. O que é hidroxicobalamina, Douglas? Vitamina B12, tá? Por incrível que pareça, hidroxicobalamina, ela é um medicamento, ela é uma vitamina, mas que ela reverte o quadro de intoxicação por nitroprusiato de sódio. Beleza? Então, primeiro ponto que eu preciso que vocês compreendam, paciente intoxicou por nitroprusiato de sódio, ou eu vou fazer a hidroxicobalamina ou o tiosulfato sódico, se houver no seu hospital. Beleza? Tranquilo? Então, primeiro ponto que a gente precisa compreender aí em relação a esses pacientes nossos aí de uso de medicamento. Beleza? E aí, pessoal, é um ponto bem importante. E aí eu trago alguns exemplos de toxindromas e tratamentos aí no final, que, por exemplo, quando a gente tem intoxicação por anticolinérgicos, por exemplo, antihistamínicos, antidepressivos tricíclicos, a atropina, a gente vai ver muito paciente com agitação psicomotora, midríase bilateral, taquicardia, são exemplos aí que a gente pode ter como exemplo de medicamentos que a gente está usando. Outro bem importante é os colinérgicos, que aí a gente tem principalmente o chumbinho, tá? O chumbinho é o inibidor da colinesterase. Então a gente vai ter aí salivação excessiva, que é a cialorreia, lacrimejamento, miose, que é aquela a pupila puntiforme bem pontual, bradicardia, broncorreia, que ele vai eliminar a secreção brônquica, sudorese, vômito e diarreia, tá bom? E aí o tratamento é atropina e pralidoxima. A gente tem a agitação por simpático-miméticos, e aí, pessoal, tem como simpático-miméticos a cocaína, está acontecendo muito entre os jovens. Eu só, no meu tempo que eu trabalhei em um hospital em Maceió, eu recebi em um ano mais de 12 pacientes com intoxicação por cocaína, e é muito complicado, tá? As anfetaminas e a efedrina, e a pseudoefedrina, que a gente usa nos nossos sorinhos de nariz. Minha gente, o paciente, se ele tomar um sorinho daquele, ele faz uma agitação extrema, faz hipertensão, faz taquicardia, faz midríase, porque ele é um simpático mimético, tá bom? Beleza? E como é que a gente controla? Às vezes a gente consegue controlar com benzodiazepínicos, porque ele diminui a ansiedade do paciente, tá bom? Aí, pessoal, eu trouxe um mnemônico útil, tá? Então, tem um mnemônicozinho na literatura, mnemônico chamado dos anticolinérgicos. Cego como morcego, vermelho como beterraba, seco como osso, quente como lebre, louco como chapeleiro. Isso é um macete para vocês entenderem como é o paciente com intoxicação por anticolinérgico. Ô, Douglas, o que é um anticolinérgico? Diz de novo.
Por exemplo, um paciente que fez uso de... Vou pegar um anticolinérgico que vocês nem esperam, e é um anticolinérgico, Buscopan. O Buscopan, aqueles efeitos que a gente sente. Pensa aqui comigo agora, todo mundo vai entender. Quem é que já fez Buscopan EV? E o paciente disse que estava com a visão turva, a roxo, a face fica vermelho, a boca fica seca, ele fica quente e fica azuadinho, fica perreado como um chapeleiro maluco. Então, por isso que eu digo, cego como morcego, porque ele não tem visão, vermelho como beterraba, seco como osso, quente como lebre, louco como chapeleiro maluco da série, né? Então, por isso que a gente vai ter que ter sempre esse macete. Então, Douglas, o paciente tomou um frasco de desloratadina. Ele provavelmente vai ficar dentro desse quadro dos anticolinérgicos. Visão turva, a pele avermelhada, a boca seca, ele vai estar quente, né? Ele não vai estar com as extremidades frias, ele vai estar muito aperreado. E já na síndrome colinérgica, a gente tem o SLUDGE. SLUDGE, SLUDGE, é uma sigla de salivação, lacrimejamento, urinação, diarreia, gastrointestinal e êmese. Ou seja, a intoxicação por chumbinho, lembre-se que vai ter o SLUDGE, que vai ser o nosso mnemônico que ajuda. Na aula aí do link tem tudo isso, tá bom? Beleza? E aí, pessoal, a gente também tem que ter ideia que eu preciso ter notificação e monitorização dos sinais vitais do nosso paciente, tá? Então, a gente tem que estar sempre de olho nisso, e na aula eu deixo aí que esse processo ele deve ser notificado, tá? A gente vai fazer 2 notificações, na verdade. Se o paciente fez uso de substâncias ou medicamentos com aspecto de tentativa de autoextermínio, notificação de autoextermínio, e notificação de intoxicação exógena, tá bom? Então, por isso que a gente vai ter que notificar. Além disso, eu preciso comunicar, na dúvida daquela substância, eu vou pegar o nome da substância ou as suas prerrogativas e eu vou ligar para o CIETOX, tá? Que também está aí para vocês na aula, o número do CIETOX como objetivo da gente alargar aí esse processo, tá? O CIETOX sempre vai ter um profissional médico ou enfermeiro para nos orientar de como conduzir com esse paciente, tá bom? Beleza? Então, por isso que a gente vai ter que ir aí diante disso, desse paciente. Além disso, eu preciso que vocês entendam que a gente tem alguns casos, tá, que eu trouxe, que merecem atenção importante. Hoje, cerca de 10 a 20% das intoxicações exógenas, tá? Lembrando que isso pode variar até 30%, mas o referencial teórico que eu trouxe hoje é dos últimos 5 anos, é que as intoxicações por crianças, ela representa 28% dos casos de intoxicação no Brasil, minha gente. Por quê? Por uso de substâncias inadvertidas, medicamentos, etc. Porque a criança tem curiosidade. Ela vai ter curiosidade, ela vai pegar, ela vai consumir. Exemplo, eu tava com uma criança que eu recebi porque ela tomou o frascozinho de Sorin, aquele medicamento, eu sou viciado, agora eu esqueci o nome dele, de nariz, e tem efedrina. A criança chegou com taquicardia, pessoal. Entende? Então, por isso que a gente tem que ter esse processo. Aqui em Arapiraca, por exemplo, em Alagoas, a gente tem muito ainda uso de aplicação de agrotóxicos. É tanto que na minha época de faculdade a gente fez uma pesquisa quanto ao cuidado dos agricultores na aplicação de agrotóxicos. E, infelizmente, esse uso ele foi inadvertido. E esses pacientes apresentaram graves quadros de intoxicação e eles nem sabiam que estavam sendo intoxicados. Eles pensavam só que estavam passando mal, por exemplo. E aí isso é uma coisa para a gente ter muito cuidado diante disso. Então, pessoal, o que a gente tem que ter como profissional diante desses pacientes? A gente tem que se atualizar regularmente sobre novos antídotos, novos protocolos utilizados, praticar a sistematização da assistência da enfermagem diante desses pacientes, fortalecer a comunicação com os centros de toxicologia. Então, na dúvida, liga para o CIETOX, alguém vai te atender. E eu já liguei, minha gente, várias vezes. Muitas vezes eu já tive dúvida. E a gente liga, porque vai ter substâncias que a gente nunca teve contato. Entende? Participação de treinamentos simulados, manter protocolos institucionais bem adequados e participar de momentos como esse, momentos de discussão em que a gente pode estar fazendo troca de conhecimento.
principalmente uma troca, tá? E isso aqui é importante, é sem igual, é um momento único para gente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse momento, espero que tenha sido prazeroso, espero que tenha sido importante para vocês do ponto de vista de conhecimento prático, de conhecimento é, que é inquestionável, né? Na verdade, e eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo. E aí agora eu abro esse espaço, tá? Para que vocês tragam aí as dúvidas de vocês com relação à nossa aula, tá? Então, podem digitar aí alguma dúvida que vocês tiverem e aí a gente conversa, tá? Podem aí no chat embaixo e coloca aí, digita aí a dúvida de vocês, minha gente. Vamos interagir, vamos tirar a dúvida de vocês para que a gente consiga sanar as dúvidas de vocês da melhor forma possível, tá? Bom, pessoal, já vou fazendo meu merchan aqui enquanto vocês estão por aí, ó, pessoal. Eu tenho todo esse material, tudo bem organizado no meu livro Urgência, Emergência e Enfermagem, tá? É um livro que está bem completo, tá? Tem mais de 19 capítulos só de urgência e emergência, desde introdução, triagem e classificação de risco, emergências cardiológicas, neurológicas, escalas, queimados, tudo que vocês imaginarem sobre urgência e emergência, são mais de 19 capítulos, são 20 capítulos com anexo, com as tabelas, que vocês podem estar aí tendo a oportunidade. Então, tem tanto livro físico, tá? Que já está disponível lá na Hotmart, vocês fazem a compra e vê aí a questão do frete, o que vale mais a pena, tá? Tá num processo promocional. Eu tenho também o livro de urgência e emergência, mais no formato de e-book, e também tenho o Código do ECG, que é um livro focado nos principais pontos relacionados a os principais pontos relacionados às questões voltadas ao eletrocardiograma para enfermeiros, tá? Então, assim, são pontos importantíssimos, são foi trabalhoso, mas foi legal, foi gostoso, foi bom trabalhar dessa forma, construindo esses livros, tá? E eu espero que vocês, assim, gostem, tá? Se for adquirir, gostem desse processo de estudo, tá? Pessoal, e aí queria saber de vocês aí se vocês têm alguma dúvida para que a gente finalize o nosso webinar. Esse webinar, ele vai ficar salvo, então, a partir do link que vocês acessaram, vocês conseguem assistir esse webinar. Claro, provavelmente eu vou fazer algumas edições, alguns processos de edição para que ele fique mais resumido, né? Retire a parte inicial que ficou lá, mas a gente vai começar aí da melhor forma. Então, pessoal,
Tô à disposição de vocês, vou esperar aí mais 2 minutinhos para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Deem uma olhada aí no vídeo e espero que vocês tenham sido felizes nessa nossa transmissão, nesse momento importante da nossa discussão. Então, ninguém tem dúvida, tá tudo certo, certeza? Então, pessoal, eu vou finalizando por aqui a nosso webinar e espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido satisfatório. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês em todo momento que vocês estiverem disponíveis. E é isso aí, tá? Agradeço a vocês de verdade por estarem aqui comigo nesse momento e estou à disposição de vocês e a qualquer momento a gente pode estar discutindo novamente em mais um webinar, em mais um processo desse é, de, ah, de, de conhecimento, tá bom? Pessoal, até mais e até a próxima. Tchau, tchau. Espero que vocês venham adquirir um dos exemplares aí dos livros. Vocês vão gostar muito. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau. Tenham um bom dia.